O relato do vídeo de hoje é um dos mais brutais já registrados, e com certeza o mais conhecido. Nós já fizemos um vídeo sobre essa história antes, e, inclusive é o vídeo mais popular do canal até a data de hoje. Na época que eu o fiz, o canal ainda estava começando e eu ainda estava aprendendo como se fazia um bom vídeo. E por mais que hoje em dia eu ainda não saiba como fazer um bom vídeo, eu certamente sei fazer melhor do que antes, quando eu comecei. Fora isso, eu também encontrei inúmeras informações relevantes sobre o acontecimento que não foram ditas no vídeo anterior. E estes são os dois motivos que me fizeram fazer mais um vídeo da história completa sobre Timothy Treadwell. Alguns de vocês podem achar o conteúdo deste vídeo perturbador, outros o acharão interessante, informativo e esperançosamente educacional. Na pior das hipóteses, podemos aprender com os erros de outra pessoa. Depois de pesquisar toda a história de Timothy, eu descobri que eu e ele temos algumas coisas em comum. Nós temos muito interesse pela vida selvagem. Apesar de eu não concordar com os métodos dele, eu consigo compreender totalmente a sua paixão pelos bichos. O que mais me impressiona nessa história é que eu acho que, no fundo, Timothy tinha realmente uma conexão com os animais. Ele ficou 13 verões, chegando muito próximo aos ursos, inclusive tocando-os, e nunca nada lhe aconteceu. Já os guardas que foram buscar os corpos de Timothy e de sua namorada tiveram que abater 2 ursos e afugentar um terceiro, somente por algumas horas que eles ficaram na selva, junto com os animais. Se Timothy Treadwell se sentasse comigo para tomar uma cerveja, sem dúvida teríamos muitas discussões acaloradas sobre o que ele fazia. No Brasil não existem ursos e eu não tenho propriedade alguma para discutir sobre esses animais. Mas não é preciso ser um especialista para saber que o que ele fazia era errado. O urso pardo simboliza uma natureza poderosamente primitiva. Não há rodovias ou arranha-céus no mundo dos ursos, mas há limites que não devem ser ultrapassados. Habituar os ursos à presença do homem apenas aumenta as chances de que um dia algum mal aconteça ao urso ou a outro homem. É importante respeitar os limites dos animais selvagens e lembrar que eles são apenas isso, selvagens. Embora seja tentador aproximar-se deles e tentar entendê-los, estes animais não vieram ao mundo para fazer amizades. Eles vieram para garantir a sua sobrevivência e perpetuarem a sua espécie, custe o que custar. A história de Timothy serve como um alerta sobre a importância de respeitar os limites da natureza e os perigos de tentar chegar muito perto. O incidente foi um lembrete trágico dos perigos de interagir com os animais selvagens, mesmo aqueles que podem parecer acessíveis. O amor de Timothy pelos ursos era inegável, mas sua vontade de se colocar em situações potencialmente perigosas acabou levando à sua morte prematura. Eu espero de coração que os familiares de Timothy e de Amy, sua namorada, tenham encontrado a paz em suas vidas. Se você gosta de conteúdos como este, sinistros, sombrios e selvagens, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Isso significa o mundo para nós. Considere compartilhar este conteúdo em suas mídias sociais. Assim, você estará ajudando a conscientizar mais pessoas sobre o frágil ato de equilíbrio entre o homem e a natureza selvagem. Treadwell nasceu em 29 de abril de 57, em Nova York, como Timothy Dexter. Aqueles que o conheceram na juventude dizem que ele era um garoto comum que amava desde cedo os animais. No ensino médio, tinha notas medianas e um bom desempenho nos esportes. Ele foi um mergulhador de destaque na equipe de natação e ganhou uma bolsa de estudos por isso. Mas em um documentário sobre sua vida, seus pais disseram que seu sucesso inicial e sua confiança desapareceram completamente logo depois que ele chegou lá. Ainda jovem, acabou se envolvendo com pessoas erradas, drogas e álcool, que o fizeram perder a bolsa de estudos. Mais tarde, ele fez faculdade por um tempo em Illinois e se estabeleceu no sul da Califórnia, no início dos anos 80. Depois de uma visita ao Alasca, em 1989, ele se apaixonou por ursos marrons e passou a visitá-los com frequência. Ele foi preso 2 vezes por agressão e por disparar ilegalmente uma arma, e dormiu com uma M16 carregada. Uma noite, drogado com LSD, ele mergulhou de nariz em uma varanda do 3º andar e caiu de cara na lama, o que deixou uma marca no seu rosto. Preciso estar em um lugar bem remoto, longe das pessoas, disse Timothy a um amigo após o ocorrido. Após uma overdose de heroína que quase o matou,
Tim decidiu se empenhar para largar o vício de drogas e álcool. Decidido a mudar de vida, foi nesse momento que Timothy começou a procurar uma nova personalidade. Ele passou a mentir para as pessoas que era órfão e tinha nascido na Austrália. Também iniciou suas aventuras tentando estabelecer laços com os animais nos parques estaduais dos Estados Unidos. O seu local preferido era o Katmai National Park, no Alasca. O Parque Nacional de Katmai é conhecido como o paraíso dos ursos pardos. São quase 16.600 quilômetros de preservação de florestas e vida animal. Existem duas formas de se chegar aqui, de barco ou avião. Os turistas podem ver os ursos no seu habitat natural, mas precisam seguir algumas regras de segurança, como mudar a localização do acampamento a cada 7 dias, ficar no mínimo a 100 metros de distância dos ursos e carregar um spray anti-urso. Timothy não seguia nenhuma delas. Quando ele completou 30 anos, continuava desapontado com sua vida. Nessa época, ele fez uma viagem de moto para o Alasca. Foi nessa viagem que ele encontrou o propósito de sua vida, na forma de um urso pardo, disse Jevel Palovac, uma amiga e ex-namorada. No caminho, Treadwell encontrou algumas camas de urso e, por algum motivo, decidiu se deitar em uma delas. Meio sonolento, ele abriu os olhos e viu um urso passar por ele. Com muito medo, ele não se mexeu. O urso meio que caminhou ao redor dele, enquanto Timothy o olhava e os dois se encaravam. Mas nada aconteceu. O encontro foi como olhar para um espelho, contou Treadwell. Eu olhei para o rosto de uma alma gêmea, um ser que era potencialmente letal, mas na realidade estava tão assustado quanto eu. A partir daquele dia, Timothy nunca mais bebeu ou usou drogas. Os próximos 13 anos, Timothy Treadwell viveu entre ursos pardos no Parque Nacional Katmai, conquistando a simpatia de amantes de animais, irritando turistas e colocando em dúvida a reputação assustadora do animal, que tinha a fama de serem Rottweilers gigantes. Os ursos marrons podem pesar até 800 quilos e possuir garras de até 5 polegadas. É um dos mamíferos mais poderosos da Terra. Mas talvez nenhum ser humano tenha passado tanto tempo próximo com essas feras quanto Treadwell. Durante esse tempo, ele se aproximou dos animais de uma maneira que até mesmo os esquimós evitavam há milênios. Timothy chegava a tocar ursos adultos e filhotes. Nos últimos anos de seu tempo em Katmai, ele também filmou algumas das imagens mais magníficas e íntimas dos ursos pardos já registradas. Elas foram usadas no documentário de Herzog, que imortalizou o nome de Timothy. No início dos verões, Tim ia acampar por 2 meses na selva para conviver com os ursos e as raposas. No resto do ano, trabalhava dando palestras em escolas e entrevistas sobre sua experiência com os ursos. Ele também fundou a Grizzly People, instituição que visava proteger o habitat natural e a vida dos ursos pardos, com sua amiga de longa data, Jevel Palovac. Durante os acampamentos, Timothy sentia que os animais podiam compreendê-lo e se sentia acolhido pelos mesmos. Era como se ele sentisse que era mais urso que pessoa. A consequência disso é que ele se aproximava demais de todos os animais. Timothy dizia que os ursos o entendiam, que eles sabiam que ele não era uma ameaça e que sabia exatamente como lidar com eles, por isso não era atacado. A perigosa intimidade de Tim com os ursos deram a ele a atenção que ele queria. No início dos anos 90, o ator fracassado estava se tornando um queridinho da mídia. Primeiro ele estava no show da Will Things. Em seguida, houve uma divulgação sua na revista People. Logo ele começou a atrair celebridades como Pierce Brosnan, aconselhando a Disney em seus filmes de animação e estrelando a Grizzly Dyers, do Discovery Channel. A vida parecia finalmente sorrir para Timothy. Os anos sem incidentes com ursos fez Treadwell reduzir a vigilância. Ele estava afundando cada vez mais em erros críticos. Ao contrário de gerações de sabedoria e experiência em vida selvagem recebida do Alasca, Timothy e sua namorada acreditavam que os ursos pardos estavam se tornando seus animais. No final de junho de 2003, Tim e Amy chegam ao Katmai e acampam em Halo Bay, no que Tim chama de santuário.
Amy retorna à Califórnia depois de algumas semanas e, em seguida, novamente retorna a Katmai, no momento em que Tim estava mudando seu acampamento para um local chamado Labirinto dos Ursos, próximo ao lago Kaflia. A maioria dos observadores de ursos deixa Katmai em setembro. Nessa época, os animais precisam comer o máximo que conseguem para suportar o rigoroso inverno, e o apetite deles aumenta junto com sua agressividade. Em 26 de setembro de 2003, o casal deveria retornar para casa, mas Treadwell decidiu estender sua estadia por uma semana, pois ainda não havia encontrado seu urso favorito para a temporada. Era uma fêmea, e Treadwell a batizara de Downy. Estender a estadia ali, em um período em que os ursos tendem a ser mais agressivos, foi um erro terrível, que custou a vida de Tim e de sua namorada Amy. O casal se aventurou por mais alguns dias no parque, entre arbustos de aminheiro, para permanecer sem serem detectados pelos guardas do parque. Este era o local favorito de Treadwell para observar ursos, como ele mencionou em seu livro de 1997, Among Grizzlies. De acordo com um memorando do biólogo do Departamento de Pesca e Caça do Alasca, Larry Vendale, Treadwell montou seu acampamento de observação de ursos de tal forma que os ursos que desejassem atravessar a área teriam que entrar no lago ou caminhar ao lado da tenda. Uma pessoa não poderia ter projetado um local mais perigoso para montar um acampamento, disse ele. De acordo com seus vídeos gravados, ele estava ciente do local perigoso. Ainda assim, Treadwell acreditava que os animais não lhe causariam nenhum dano, pois os consideravam um amigo. No domingo, 5 de outubro de 2003, entre as 11 e as 12 horas, Tim e Amy fizeram uma ligação via satélite para Jevel Palovac, diretora do programa Grizzly People e amiga de longa data de Tim. Aparentemente não havia nenhum problema naquele momento. O casal tinha localizado a ursa que procuravam e pareciam bastante entusiasmados e felizes por tê-la encontrado. Mais cedo naquele mesmo dia, Tim ligou para seu amigo, o piloto de táxi aéreo Willie Funton, e disse para buscá-los na margem do lago às 14 horas da tarde do dia seguinte. Assim, conforme programado, às 14 horas da segunda-feira, 6 de outubro de 2003, o piloto de táxi aéreo Willie chegou ao lago Kaflia para transportar Tim e Amy para fora da área. Mas é abordado por um grande urso pardo. Willie acredita ter visto Tim sacudindo uma lona e grita pelo casal, mas não obtém resposta. Ele decide subir o caminho da praia, através da espessa mata de amieiro, em direção ao acampamento. Depois que percebeu um pouco de movimento, quando estava a cerca de 3/4 da colina, ele sentiu que algo simplesmente não parecia certo. Todo aquele silêncio parecia estranho. Willie afirma que se virou e voltou pelo caminho através dos amieiros espessos, em um ritmo acelerado. E assim que chegou ao avião, ele se virou e viu um urso de aparência bastante desagradável, que ele já tinha visto antes, esgueirando-se lentamente pela trilha de cabeça baixa. O urso tinha uma aparência cruel, disse ele mais tarde. Willie então decola e voa sobre o acampamento 15 a 20 vezes na tentativa de afugentar o urso, e vê o que parece ser o mesmo urso se alimentando de uma caixa torácica humana. Mas cada vez que ele voa sobre o acampamento, o urso começa a se alimentar cada vez mais rápido. O guarda florestal de Katmai, Joe Ellis, recebeu uma ligação da empresa de táxi aéreo, na qual Willie Funton trabalha, às 13h35. O guarda então solicita que Willie Funton seja contatado por rádio e pede que ele permaneça por perto, se puder fazê-lo em segurança. Willie então pousa novamente cerca de 1 milha a oeste do acampamento, na margem oeste do lago. Às 15h20, o guarda florestal Ellis se junta a 2 outros guardas florestais no aeroporto e parte em um Cessna 206, com o piloto Gilliard nos controles e o guarda florestal D. Dalrymple no banco de trás. O guarda florestal Ellis fez com que o despacho do parque relatasse o incidente aos soldados do estado de Kim Salmon, bem como a Alaska Fish and Game, solicitando que os soldados encontrassem a equipe de resgate no parque em Kaflia, perto do acampamento de Tim e Amy. Às 16h26, a equipe chega ao lago e o guarda florestal Ellis
faz uma rápida entrevista com Willie Fonton para saber o que ele viu logo quando chegou. Willie afirma que não tinha 100% de certeza, mas estava confiante de que algo estava muito errado. Conforme eles se aproximam da área, o piloto, Gilliard, avista um grande urso adulto perto do topo da colina, onde o acampamento está supostamente localizado. Depois de sair do avião, os 4 começam a caminhar lentamente pelo caminho do lago, gritando para ajudar a localizar as vítimas sobreviventes e alertar os ursos próximos sobre sua presença. O guarda Ellis afirma que a visibilidade era ruim com um grande crescimento de arbustos e grama alta. O acampamento estava localizado no topo de um cume e fora de vista. Eles fizeram contato por rádio com os soldados do estado do Alasca, Real e Jones, que foram forçados a estacionar o avião a 300 metros de distância e tiveram que caminhar pela mata densa. Os outros decidiram esperar na base da colina até que os soldados Real e Jones pudessem alcançá-los. O guarda Ellis estava de pé com o guarda Gilliard e o Willie Fonton à sua esquerda. O guarda Dalrymple estava um pouco à frente quando Gilliard de repente gritou "Urso!", enquanto apontava para a direita. O guarda Ellis afirma que se virou e viu um urso adulto se movendo em direção ao grupo a cerca de 6 metros de distância. Todos os 4 começam a gritar na esperança de que o urso se afaste. Ellis afirmou que percebeu que o urso estava bem ciente da presença de todos e que os perseguia mesmo assim. O guarda Ellis, armado com uma arma de grosso calibre, começa a disparar quase que ao mesmo tempo em que os guardas florestais Gilliard e Dalrymple, cada um armado com espingardas calibre 12. O guarda Ellis atira 11 vezes, enquanto os Rangers Gilliard e Dalrymple disparam 5 vezes cada, derrubando o urso a 3,6 metros de distância. Após cerca de 10 segundos, o urso morre e Willie Fonton diz: "Quero olhar aquele urso nos olhos", e afirma que tem certeza de que foi o urso que o perseguiu de volta ao avião antes. 2 barracas foram encontradas, uma para equipamentos e a principal usada para dormir. Ambos estavam derrubados e rasgados. Porém, não há evidências de que o urso tenha puxado as vítimas da tenda principal. Em frente a esta tenda principal havia um grande monte de lama, grama e gravetos, com 1,5 metro de comprimento, 1,5 metro de largura e 1 metro de altura. Depois de mover um pedaço de terra, o guarda florestal Ellis mais tarde se lembrou de ter visto dedos e um braço saindo da pilha. Alimentos foram encontrados no acampamento, guardados em 4 ou 5 latas de metal, à prova de ursos, bem como salgadinhos abertos encontrados intocados dentro da barraca de dormir. Os sapatos de Tim e Amy também foram encontrados perfeitamente colocados na entrada da tenda principal. Os Rangers Ellis e Dalrymple então caminham de volta pelo caminho para pegar as câmeras do avião e registrar o acontecido. O guarda florestal Gilliard afirma que estava parado no topo da colina, a cerca de 3 metros do monte, na qual Amy estava, olhando em volta quando avistou um grande urso a cerca de 4,5 metros de distância, caminhando pela mesma trilha que eles haviam acabado de subir. A mesma trilha que os guardas florestais Ellis e Dalrymple acabaram de percorrer. Os 2 soldados que chegaram a este ponto, assim como Willie Fonton, começam a gritar para o urso sair. O urso hesita por cerca de 2 segundos, antes de se virar e caminhar de volta pela trilha até o lago. Enquanto isso, os guardas Dalrymple e Ellis, tendo acabado de chegar ao avião e fora do alcance da atividade que se desenrolava no acampamento, avistam um grande urso adulto descendo a trilha do acampamento. Os 2 sobem na boia do avião e gritam enquanto o urso continua a se afastar. Como o urso não parecia estar agindo de forma agressiva, os guardas permitiram que ele se afastasse. Investigadores vasculhando a área próxima ao acampamento descobrem o que restou de Timothy Treadwell. Sua cabeça conectada a uma pequena parte de sua espinha e o que foi descrito como uma careta congelada em seu rosto. Seu braço e mão direitos próximos ao seu relógio de pulso ainda preso e tic-taqueando também foram encontrados. Eles também descobrem Amy Regnard, cujo braço e dedos foram expostos à luz do dia quando os investigadores entraram no acampamento. Ela parecia estar dormindo pacificamente, exceto pelo corpo, como o de Tim havia sido devorado pelo urso. Mais tarde, enquanto o helicóptero estava sendo carregado, um segundo urso menor de aproximadamente 3 anos parecia estar perseguindo os guardas florestais e também foi baleado e morto. Ellis afirma que viu um urso a cerca de 10 metros de distância.
Gilliard disparou um tiro de advertência para o ar, porém o urso não reagiu. Estávamos gritando enquanto o urso estava olhando diretamente para nós. O urso continuava a se mover em direção ao grupo, quando o guarda florestal Ellis disparou sua espingarda. O soldado Reel e o guarda florestal Gilliard também começaram a atirar no urso. O urso caiu, mas continuou a se mover. Gilliard avançou e disparou um tiro final, matando o urso. Equipamentos de vídeo e câmera fotográfica, também encontrados no local, foram posteriormente analisados pelo Alaska State Troopers, onde foi descoberto que os últimos 6 minutos restantes da fita de vídeo, que foi encontrada ainda na bolsa da câmera, capturaram os sons do ataque. Os primeiros sons da fita são de Amy. Ela parece surpresa. Aparentemente Tim pediu a Amy para ligar a câmera, ou Amy apenas a ligou por reflexo. De qualquer forma, o ataque estava em andamento quando a câmera foi ligada. A próxima voz é de Timothy, enquanto ele grita: "Saia daqui, estou sendo morto aqui." Tim estava usando um microfone remoto em seu macacão. O som de um zíper de barraca é então ouvido junto com a abertura da aba da barraca. Amy é ouvida gritando sobre os sons de fundo da chuva atingindo a barraca, o vento e outros sons de tempestade. Todos misturados com o urso e Tim lutando para fingir-se de morto. Segundos se passam antes que Amy grite novamente: "Finja-se de morto!" Isso parece funcionar e o urso interrompe o ataque. Uma breve conversa se inicia enquanto Amy e Tim tentam determinar se o urso realmente se foi. Sendo treinada como uma enfermeira, acredita-se que Amy foi até Tim pelos sons gravados na fita. O urso retorna e Amy é forçada a recuar. Tim, então, é claramente ouvido gritando que fingir-se de morto não estava funcionando e implora para que ela bata no urso. O som da chuva batendo na barraca, junto com o vento, abafa os sons neste momento. No entanto, Amy é claramente ouvida gritando: "Revide, pare, vá embora", juntos com o som de uma frigideira, usada para bater no topo da cabeça do urso, e o som de Tim gemendo. Acredita-se que neste ponto do ataque, o urso soltou a cabeça de Tim que ele tinha em sua boca e o agarrou em algum lugar na área da coxa. Os sons de Amy gritando muito alto são ouvidos enquanto Tim é claramente ouvido sobre os sons da tempestade dizendo: "Amy, fuja, fuja, vá embora." Tim sabia que iria morrer nesse momento e queria salvar Amy do mesmo destino. A porção de áudio desta fita de vídeo dura aproximadamente 6 minutos. Durante esse período, os gritos e súplicas de Tim podem ser ouvidos por 2/3 do tempo. Ele não morreu rapidamente. Ao contrário do que algumas vítimas de morte traumática que tiveram a sorte de cair em um estado de sonho induzido por choque, Tim estava obviamente muito consciente e lutando desesperadamente para sobreviver durante os últimos momentos de sua vida. Ao contrário do que é retratado nos filmes, o urso é quase silencioso. Apenas rosnados baixos e grunhidos periódicos são ouvidos na fita, o que só aumenta o horror da cena. Os sons do urso arrastando Tim para fora e os sons desbotados de seus gritos indicam que Tim estava sendo puxado e arrastado para o mato e para longe do acampamento. Quando a fita chega ao fim, os sons dos gritos agudos de Amy sobem para um novo nível, muito parecido com o que foi descrito como o som de um chamado de predador usado por caçadores para produzir os gritos de socorro de um pequeno animal ferido que muitas vezes atrai ursos. O biólogo Larry Vendale, do Departamento de Pesca e Caça do Alasca, teoriza que os gritos de Amy podem ter levado o urso a voltar a matá-la. Na sexta-feira, 8 de outubro de 2003, 2 dias depois que os investigadores chegaram e mataram os 2 ursos, uma necropsia do urso maior foi realizada no local pelo biólogo Larry Vendale, onde se descobriu que o estômago e o trato digestivo continham restos humanos e peças de roupas rasgadas. 4 sacos de lixo contendo restos humanos foram removidos e levados de helicóptero. O urso menor e mais jovem foi comido por outros ursos antes que a equipe pudesse retornar e apenas a cabeça permaneceu. Então não foi possível determinar se este jovem urso teve algum papel nas mortes ou no consumo das vítimas. Se você tirou algo de proveitoso deste vídeo, deixe nos comentários e compartilhe comigo. Se você gostou deste relato, sugiro que clique na playlist que está sendo sugerida para você neste momento. Lá você vai encontrar vídeos tão bons quanto este. Obrigado por me acompanhar até aqui. Te vejo no próximo ataque.